Oiê, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso projeto Prosa Saudável. Hoje estou aqui com a Elaine Klein e a gente vai falar sobre uma estratégia de nutrição que é a low carb. Muita gente, a low carb eu acho que é bem tradicional, né? Eu acho, posso estar errada, mas dentro da minha opinião, que é mais simples da gente fazer no dia a dia, aplicar. E muita gente confunde, pelo que eu vejo, as pessoas perguntando o que é a low carb, da diferença da low carb e da cetogênica, que é uma outra estratégia totalmente diferente. Então hoje o papo aqui é focar sobre o low carb. Elaine, vamos lá. Temos muitas estratégias hoje. Sim. Eu entendo que nenhuma é para todas e a gente tem que entender o momento da pessoa, a gente tem que entender o objetivo daquela pessoa, o dia a dia daquela pessoa e aí conseguir estabelecer qual estratégia melhor vai trazer o resultado. Isso. O que você me diz assim a sua opinião sobre a low carb, para quem é? O que é o low carb, né? Porque o low carb a pessoa acha que é no carb. E a gente sabe que dentro da low carb, inclusive, pode comer arroz se quiser. Claro. Tudo vai depender da porção. Exato. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa estratégia pra gente. Vamos lá. Então, a low carb é uma dieta e uma estratégia nutricional onde ela foi muito difundida, né? E as pessoas... É aquela estratégia que quando a pessoa tá no desespero ou chega de viagem, é a primeira coisa que a pessoa pensa, vou cortar todo o carboidrato. E não é isso, né? Como você falou, é uma estratégia, ou seja, ela não é um estilo de vida, apesar que tem muita gente que usa ela como um estilo de vida, mas tem que ser uma coisa muito ajustada. Mas a maioria das pessoas usa como uma estratégia, ou seja, ela tem um tempo de duração, né? Aonde você reduz o carboidrato total do dia. Isso não quer dizer que é no carb. Então você continua comendo numa low carb bem feita, né? Você continua comendo os alimentos certos, só que nas suas proporções. Então a gente tem que fazer um cálculo, isso não pode ser da sua cabeça, né? Eu vou cortar todo o pão, vou cortar toda a massa, vou cortar batata, e é assim que acontece aqui que eu vejo no consultório. E sim fazer um cálculo. Você tem um valor energético total da dieta do dia, então você coloca abaixo de 30%, abaixo de até 40% já é considerado low carb. Mas eu, na minha clínica, eu uso 30% e dependendo da pessoa, e dependendo do caso, até 20%. Você também tem que entender se a pessoa, qual o estilo de vida da pessoa. A pessoa é muito ativa, ela pratica muita atividade física, por quanto tempo. Então, assim, isso precisa de fato ser monitorado e a estratégia tem que partir de um profissional, de um nutricionista. Porque fazer da própria cabeça é um tiro no pé, E os alimentos, assim, grãos integrais, tubérculos, né, batatas, aipim, inhame, você comer leguminosas também, que são muito esquecidas na dieta, né, que são os feijões de vários tipos, grão de bico, lentilha, ervilha, tem muito alimento bom que contém carboidrato que na contagem certa você consegue fazer uma low carb saudável. Tá, me diz uma coisa, você falou muito a respeito de 30%, 20% e 40%. É o que? Das calorias? É o valor total da dieta, né? Tá. Nós temos a gente se alimenta de 3 macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura. Precisamos dos 3, né? Precisamos dos 3 para todos os para a funcionalidade do nosso corpo. E a low carb, a gente prioriza no valor total da dieta, que a gente chama de VET, valor energético total da dieta do dia, a gente coloca eu coloco de 20% a 30% do valor total da dieta. E aí eu priorizo as proteínas, porque as proteínas nos dão saciedade, com as boas gorduras. Agora, uma dieta bem feita, low carb, também tem que tomar cuidado com o excesso da gordura. Porque o excesso da gordura também, a gordura é um alimento mais calórico, e que se também não tiver cuidado, não adianta nada você fazer uma low carb e fazer um superávit calórico, que você também não vai emagrecer. Ao mesmo tempo também não pode fazer uma high protein, né, com grande proteína, em gordura saturada, porque vai aumentar colesterol, LDL, colesterol. Então, assim, é uma balança aí que a gente tem que calcular tudo e com a individualidade
de cada um, ver com a condição clínica de cada um, né? E sabe o que é legal você ter falado? Duas coisas aí, dois pontos. Um, que você falou assim, que tem algumas pessoas que você trata com 30%, outras com 20%, que depende da intensidade de exercício que eles fazem, depende do dia a dia. Isso é muito legal porque às vezes a gente tem mania de copiar o que o outro está fazendo. Só que a gente entende que a dieta foi desenvolvida para o outro dentro da realidade dele. Exato. Então, você pode, por exemplo, eu no momento não estou fazendo exercício. Provavelmente você vai me dar menos carboidrato do que se eu tivesse uma amiga que está super treinando. E o horário também. Exatamente, o horário do carboidrato vai de acordo com o horário do treino, né? Total. E o treino, se você treina de manhã, o que você comeu na noite anterior? Tem gente que acorda de manhã morrendo de fome, a gente consegue fazer um carboidrato pela manhã. E aí também depende do tipo de carboidrato, de quanto tempo antes você vai treinar. Se você não come nada de manhã, tem que fazer um reload à noite para você ter o glicogênio muscular, que é a nossa reserva de carboidrato no músculo. Tem uma série de fatores. E a ordem importa sim. Isso. A ordem importa. Eu não comi essa hora, eu vou comer depois. Não é assim que funciona. Eu falo, né, Instagram, a dieta, né, como um contexto geral, não dá para tirar do Instagram, não dá para tirar. Isso aí realmente é individualizado e aquela resposta que ninguém gosta de ouvir, aquele depende. Depende, mas de fato depende, não tem uma regra. E tem a condição clínica também. Às vezes as pessoas têm insulina mais tocada, tem a glicose, hemoglobina glicada tocada. E aí também você tem que ver que horas a pessoa vai comer o carboidrato, se vai ter uma boa sensibilidade à insulina. Tem uma série de fatores. E sabe o que eu acho? Que às vezes a gente tem que se preocupar, que as pessoas não se preocupam muito. A gente se preocupa assim, por exemplo, nesta refeição, meu café da manhã é só um ovo mexido com uma fruta, diríamos. Aí depois o meu almoço, nossa, eu não engordo, eu não emagreço. Aí a gente vai ver que a gente diz são das calorias ocultas, né? Total. Que ela vai fazer o ovo com litros e litros de azeite, que é uma gordura super calórica. Dos 3 macros, a gordura é a mais calórica delas. 1 grama de gordura nos fornece 9 quilocalorias, são 4. Ao passo que o carboidrato e a proteína nos fornece 4. Então, sendo que a proteína, ela nos fornece 4, mas por ela ser um alimento como vou explicar, que o nosso corpo gasta mais energia em processar, a gente absorve menos essa caloria ainda. Então a gente fica mais saciado, com mais proteína. Exato, mas tem que tomar cuidado com o excesso de gordura saturada, claro. Né, que vem da proteína. Então, é o que eu falo, quando se faz uma low carb, né, voltando para o low carb, você tem que pensar em todos esses fatores quando você vai montar um low carb para um paciente. Não é chegar e falar, eu vou tirar tudo. Vou tirar pão, vou tirar glúten, vou tirar lactose. A pessoa quer tirar tudo, inclusive o carboidrato, achando que vai emagrecer. E o legal é que assim, o que acontece, muitas vezes a pessoa emagrece, porque perde muita água também. Uma coisa que é pouco falada, uma molécula de carboidrato puxa 3 moléculas de água. Tá. Então, quando você come o carbo, você puxa a água. Então, quando você começa a reduzir o carboidrato da dieta, você perde água. Entendi. Então, o número da balança desce. Entendi. O que na parte comportamental é muito bom. Quando você está no processo de emagrecimento inicialmente, esse número excelente na low carb. É importante. A low importante. carb é uma excelente estratégia em várias situações clínicas. Ela só tem que ser bem instruída, calculada e monitorada. Eu acredito que entre todas as estratégias que a gente tem, as duas mais faladas, me corrija se eu estiver errado, fica entre a cetogênica e a low carb. Cetogênica é difícil manter. Isso que eu ia falar. Então, é nesse ponto que eu ia falar. Assim, geralmente tem essas duas, às vezes você trabalha uma e depois trabalha a outra, vai alternando, enfim. Mas eu acho que pro nosso dia a dia, uma low carb, ela é mais fácil até para você se virar para quem precisa comer na rua, por exemplo. Sim. Porque você entra num restaurante, um prato de um filé de frango ou uma carne, enfim, com legume, eu lembro quando eu fui para Itália, em outubro. Te acompanhei. Você me acompanhou? O meu irmão, ele é muito saudável, ele é muito Caxias com alimentação, etc. E a gente sentava no restaurante, ele ia lá e pedia a proteína dele com batata assada. Então, assim,
Em qualquer lugar do mundo que você tiver, você consegue um filé e uma batata. Os vegetais, né? Os vegetais, sim, legumes e verduras. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que você consegue se virar, até pra quem tem que comer Sim, muito fora. Sim, no dia a dia, uma né? Numa rotina cetogênica mais é prática. difícil. Cetogênica é muito difícil. Porque a cetogênica... E tem que ser monitorada muito de perto. Exatamente, porque a cetogênica eu já fiz, quer dizer, eu já passei por todo tipo de dieta na vida. E você tinha a dieta da proteína que você podia comer gordura à vontade. Foi uma época, né? Lembra? É. Mas eu devia ter uns, sei lá, Os 30 anos. Os cardiologistas se tremiam. Queriam tudo, morrer. né? Eu devia ter uns 30 anos. E aí era uma loucura, porque você podia comer um tablete de queijo. Você podia almoçar queijo amarelo, não podia queijo branco. Era o queijo amarelo, quanto mais gordura, melhor. Aquilo te dava uma dor de barriga. E você perdia todos os minerais. Eu desmaiei já. Não, na com rua certeza. com ela, mas enfim, é um outro assunto. Então, Isso é uma desnutrição. Né? é isso. A pessoa fica desnutrida. né? Não, eu desmaiei, eu caí, pá, dentro do supermercado. Com 2 vezes, aliás. Então, enfim, então você tinha essa. Quando a pessoa pensa na cetogênica, algumas pessoas, mais ou menos da minha geração, associam muito essa dieta proteica. E não é assim. A cetogênica precisa ser muito bem calculada, porque se você extrapolar, você engorda loucamente. Sim. Porque gordura, como a gente já falou aqui, É muito um macronutriente mais calórico. E O que também, assim, a gente vai falar assim, você não vai deixar de comer gordura. Não. não, é Muito- bem, isso- a gente tem que colocar as gorduras saudáveis, né? Que vem abacate, do azeite extra virgem com é parcimônia. isso, é isso. Com as oleaginosas, né? As nuts, né? As castanhas, amêndoas, nozes. Temos alimentos saudáveis, Sim, né? Fonte de gordura, mas saudáveis, mas também parcimônia e calculada. É isso. E não esquecer muito dessas calorias que a gente chama das calorias invisíveis, que é a que vai fazer o ovo, que é a que você vai refogar. A forma do preparo. É a forma Exatamente, do preparo. porque é ali que a gente às vezes extrapola. Eu lembro que tinha uma época que eu gostava muito de legumes assados. Isso é um que volta e meia você vê, eles vêm assim encharcados E as de saladas? azeite. E as saladas? É isso. Que o povo pensa que está comendo Saudável, tem que uma salada que baixa em caloria. E aí, assim, a salada tá ok. Quando vem o molho, ou que eu já vi o molho do próprio restaurante da salada, Caesar né? salad, né? Que é tão... Nossa. A Caesar salad é uma salada tão que se olha, é alface. Exato. E, no Exato. entanto, ela... E aí você coloca lá, às vezes uma salada que não tem tanta caloria, você coloca lá 300 ml de azeite, pronto. A caloria já subiu. Me diz uma coisa, eu pensando aqui enquanto tomei essa água. Você diria que a low carb seria para todos? É a estratégia que mais se adequa, diríamos? Porque assim, quem tem colesterol alto, aí tem que fugir um pouco da gordura. Então, ela seria, dentro das estratégias, a mais universal? Difícil falar isso, né? Que é para todos. Não para todos, mas assim, eu é mais acho- universal, diríamos? É a mais conhecida. Tá. Como você falou, ela é de fácil acesso, né? Mas é que tem que ser muito bem feita, porque Sim. senão, o que acontece? A pessoa perde peso em pouco tempo, até por conta da água que eu falei. Sim. Se não cuidar, perde massa muscular, só que tem um reganho rápido. Se ela for muito severa, se for um low carb muito severo, é difícil sustentar. Entendi. Mas eu entendo a sua pergunta. Ela é de mais fácil. Você consegue usar ela no seu dia a dia de forma mais prática. É isso. Isso sim. De forma mais prática. Mas que seja para todo mundo, Não. não. Dieta, muitas vezes você faz uma dieta hipocalórica com os 3 macronutrientes que não é low carb. Entendi. Nesse valor energético total que eu falei, ela está em Entendi. 50%, Tá. que já não é low carb. Né? Manejando a proteína, manejando a gordura, ela está hipocalórica. Entendi. Você consegue manejar uma dieta de 1.200, 1.300 calorias hipocalóricas, com esses 3 macronutrientes alinhados, que não seja uma low carb, Uhum. e você emagrecer também. E também, entendi. E aí a pessoa pode ficar um tempo nessa, aí depois a gente entra com uma estratégia low carb. Isso que eu ia dizer. É um ciclo de estratégia. Eu adoro trabalhar aqui no consultório com um ciclo de estratégia. Eu acho isso que eu excelente. acho, que eu tenho martelado isso a cada episódio do Prosa que eu lido com essa parte de nutrição, eu falo isso, gente. Acho que hoje em dia é uma das maiores loucuras a gente fazer coisas porque viu o amigo fazendo, ou porque copiou na internet, ou a blogueira, enfim. Porque tem tanto estudo por detrás, tem tanta estratégia,
E somos pessoas tão diferentes, com dia a dia diferente, necessidades diferentes, gostos diferentes, etc., que não dá pra gente generalizar. Tem dietas agora, dieta que imita o jejum, de repente pode ser uma nova prosa nossa. A gente marca pra falar dessa dieta que imita o jejum. Tem a Time Restricted Feeding, que é uma dieta que ela respeita o ciclo circadiano, que é o que você come no horário frente aos hormônios que são liberados. Então tem muita estratégia legal hoje que pra gente ir ciclando a estratégia, né? O legal é esse ciclo de estratégia. Porque uma coisa que eu sempre falo aqui no consultório, né? É a dieta. Que dieta antigamente, a gente achava que dieta, lá atrás, né? Nós somos da mesma geração, lá atrás dieta é emagrecimento. É isso. Mas não é. Dieta é o que você se alimenta no dia, né? Então, a dieta tem que ser leve. O nosso dia a dia tem que ser leve. A comida tem que ser leve. Eu falo que gostoso é no tempo que o nutricionista se preocupava com proteína, carboidrato e gordura. Né? O cliente come frango, come arroz, come feijão e come salada. E come abacate. A gente tem que se preocupar com macronutrientes. O paciente tem que comer comida. A nutrição tem que ser leve, o dia a dia tem que ser leve. Prazeroso, né? Exato, prazeroso. Pra você manter as coisas, tem que ser prazeroso. Exatamente. Porque aquele frango branquelo horroroso, com aquele legume horroroso... Quem sustenta isso? Pois é, você consegue fazer um dia... Exato, é o que eu tô falando da low carb também. Muito severa. Como é que você leva isso por um longo período de tempo? É isso. Eu falo assim, ó... Por uma dieta, não importa se é para perda de peso, ou para ganho de massa, ou para a pessoa ganhar peso, por uma dieta para alguma condição clínica, tem que ser com comida de verdade. E o que é bem feito, o básico, bem feito, quando você faz extraordinariamente bem feito, com consistência e por um longo período, ela dá certo. Vai dar resultado. Então, esse final, consistência e por um longo período, é fundamental. É fundamental. A consistência para tudo, né? Exato. Na verdade, hoje em dia tudo que a gente quer alcançar. O básico, extraordinariamente bem feito, com consistência por um longo período. Isso é uma frase assim que eu tenho muito forte aqui no consultório. Pra gente parar de pensar no imediatismo, né? Exato, do tipo, quero em 2 semanas. Porque a gente vive muito com, assim, o que eu acho é que ajuda a gente a colocar pequenos objetivos ao longo desse longo período. Exato. Porque curto objetivo. É isso. Porque pra te dar... Porque se a gente pensa, e o que acontecia? Quando eu fazia dieta lá atrás, que eu era toda errada, diríamos assim, o médico marcou para 45 dias. Os 15 primeiros eu não fazia nada. Tem um mês pela frente. Agora eu vou fazer porque eu queria chegar lá com resultado. E aí você chegava lá, obviamente, esse pensamento, eu chegava em 45 dias sem resultado nenhum. Porque o pensamento estava errado. Então, assim, não é isso. Você fala, eu tenho 45 dias para esse resultado. Então, nesta semana, o que eu quero fazer? Eu quero perder 500 gramas. Beleza. Aí, quando você atingiu, nossa, perdi 800. Você fica motivado para começar a semana. Por isso que eu digo que a low carb, na parte comportamental, ela é muito boa. Porque você perde muita água, de fato. Você perde também gordura e treinando, né? Verdade. Você não perde massa muscular, ou então você mantém. Você consegue até ter algum ganho, mas você não, assim, a gente faz de tudo aqui, né, para não perder massa muscular. Então você não pegar aquele peso e perdeu tudo. Por isso que a dieta low carb, inicialmente, para quem quer perder peso, para quem está buscando emagrecimento, ela na parte comportamental, eu acho ela muito boa. Porque a paciente vê o peso descendo na balança e isso incentiva a pessoa a continuar na dieta, continuar praticando atividade física, né? Porque a gente falou até antes aqui, né? A vida é feita de resultados. É isso, total. A vida é feita de resultados. Total. Então quando a gente procura todo um profissional, né? Às vezes está pagando um personal, ou está pagando uma academia, ou algum outro lugar para fazer exercício físico, você contrata uma nutricionista, um médico, você quer ver resultado. É claro. Né? Claro que tem... É uma corresponsabilidade, a pessoa também tem que seguir, fazer a parte dela. Exato. Fazer a parte dela. Exato, não é porque saiu com todas as instruções do consultório que já emagreceu. Botou na bolsa. Não, a pessoa tem que botar em prática. Então, quando você coloca em prática, a gente quer ver resultado. E quando começa a balança a descer, você treinando legal, isso incentiva você continuar. A adesão do paciente a todo o tratamento, ele funciona.
E Porque por você isso está que... fazendo um esforço, você quer ter recompensa claro, dele. Seja um exato. esforço financeiro de pagar esses Exato. profissionais todos. Energia. Você Seja tá a colocando energia, toda a sua energia isso. nesse projeto. Tem uma expectativa. Tudo que a gente, né, toda iniciativa que a gente faz, a gente quer uma iniciativa Não, de com certeza, retorno. com Não dá pra certeza. gente, não, tô sem expectativa. Não, você tá fazendo um esforço de tempo, Factível, financeiro. né? Não, Aquelas não, perca claro. 10 quilos. Não, É aquele, não. eu brinco assim, né? Perca 10 quilos em uma semana, dê 3 pulinhos e traga o amado de volta. Exatamente. Esse kit todo, Isso, completo. Não é isso, mas eu acho assim, tudo que a gente faz na vida, a gente sim quer um resultado. Então a gente tem que ser, por isso que eu acho que a gente trabalhar com a transparência também, né? Tipo, na consulta A gente falou isso aqui antes, né? Trabalhar com a transparência. Agora você tocou num ponto antes que é importante falar isso aqui, né? Essa coisa assim, muita gente acha que a nutrição é calcular dieta, né? Só calcular dieta. Claro que é super importante, né? Não tem nem se começa nada sem calcular dieta. Mas isso que você falou de todo o planejamento, eu faço isso aqui, isso é muito importante. Você entender a rotina da pessoa. Aqui na consulta eu pergunto, quem faz as compras na sua casa? O que você... Quem cozinha na sua casa? E como é que você planeja a sua semana? Então, isso é muito importante, porque foi o que você falou, você saía da consulta, né? E, eu só vou começar daqui a uma semana. Não. Eu já tenho que dar todos os instrumentos. Hoje a nutrição ela é muito ampla. Ela não é só um cálculo de dieta. Né? Eu tenho que entender a rotina. Como é que é? Quem é que faz? Como é que você compra? Então isso não dá? Então, onde é que você tá de tarde que você diz que não consegue levar? Então, eu vou botar alguma coisa que você consiga colocar. No trabalho. Enfim. Exato. Opções de rua, né? Elaine, olha, tem muito paciente aqui que fala, até na própria low carb, eu peço do iFood quando eu tô no trabalho, quando eu não levo, às vezes eu levo, né, comida de casa, e às vezes eu vou em esses 3 restaurantes. Aí eu entro lá no site, olha, então nesses 3 restaurantes, você pensa isso. Isso sim é facilitar a vida do paciente, para você não passar por isso. Porque o paciente sai daqui cheio de informação, aí bota a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu. Por onde começar? Por onde eu começo? E aí a vida, os BOs da vida vão te engolindo e isso vai ficando de lado. É tá errado? Não é isso? Fica na bolsa e tá lá. Exato. E aí eu saio daqui assim, a pessoa, onde você mora? Aí, olha, eu tenho uma pessoa que entrega peixe, eu tenho uma pessoa que entrega frango, eu já tenho uma pessoa que entrega fruta, legumes, verduras. Você quer o contato? Eu quero. Então, hoje tem que facilitar, né? Você tem que ser um facilitador da vida da pessoa. E muitas vezes não é só isso não, né? Porque é tudo muito mais holístico, como é que tá o sono, o intestino, eu trato muito o intestino. Sono é fundamental. Porque você começa uma dieta low carb e não tá dando resultado. Aí quando vai para o intestino da pessoa, tá ruim, não absorve os nutrientes. Não absorve, não consegue absorver. A pessoa tem dificuldade do sono. Quem dorme mal consegue fazer o que bem. Pois é. Não treina bem, não come bem. Foram 9 anos não dormindo. Não treina bem, não come bem. Você cansado, você faz más escolhas alimentares. Vai muito mais pro carboidrato e não pro carboidrato saudável. Porque você quer se mimar, eu tô cansada, eu preciso disso. E o nosso corpo, quando a gente quer se mimar, é um balde de carboidrato. E a comida tem isso, né? Tem, a comida traz o aconchego, traz o conforto, traz a lembrança, e a lembrança que afetiva. A gente tem da infância, é o bolo, é isso. Então, assim, a gente nunca nossa, tô precisando de uma comidinha, quero uma batata. Não. Você quer até batata frita. Exato. Né? Você quer aquele pão doce da infância. Exato. Né? Quando então, você tá cansado, tem você se mima. E a gente tem um paladar mimado. Nós adultos, nós temos um paladar mimado mesmo. Então também tem isso de sensibilizar o paladar. Tem todo um processo, que precisa tem um acompanhamento. E olha, e o interessante de falar é que muitas vezes é um acompanhamento de manutenção também. Sim. O pessoal perde peso aqui, perde. Mas e a manutenção? E é isso aí. A manutenção entra com todos esses fatores. Exercício físico, intestino, como é que estão suas relações humanas, como é que está o seu dia a dia, como é que está o seu emocional, então a sua parte organizacional, mas também não vão estar como estava antes, né? A manutenção é muito importante e as pessoas falam um pouco da manutenção. É verdade. A manutenção é muito importante e essa parte toda que eu estou comentando aqui por trás só do cálculo da dieta, isso vai impactar muito na manutenção da perda do peso. Verdade.
Bom, já estamos Aqui aqui um com papo bastante. aí, Se a gente nossa, se deixar, a se gente deixar, a gente vai direto. Eu acho, o que eu sempre falo, para quem se interessa pela low carb, para quem entende que, enfim, é a estratégia que conversa com você, quiser mais informação, entra em contato com a Elaine. Conversa com ela, porque esse é o papel do Prosa também, a gente fazer essa ponte muito legal. entre as pessoas, né? E eu jamais poderia falar tudo isso com propriedade, porque é o que eu sempre digo, eu posso falar das minhas experiências, Sim. mas são experiências pessoais, né? Do meu dia a dia, da minha realidade. Para propriedade tem que ser profissional, Sim. ponto. E eu não sou essa pessoa. Então, faço aqui a ponte, Obrigada. entre em contato e vamos seguir com esse projeto. Depois a gente vai falar de intestino, tem muita coisa para falar. Tem. Nossa, eu quero falar dessa dieta que imita o jejum também, que é bem bacana. o Prosa, cara, ele tem vida longa, porque o que não falta é na nutrição assunto. não falta assunto, né? Não falta. Não falta assunto, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.